Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos nessa casa, pelos veículos de comunicação. Primeiro, vereador Sakai, não existe nenhuma novidade nesse procedimento. Nós estamos acompanhando esses fatos da cidade de Bauru e em outras cidades do país já há bastante tempo. A resposta só mudou de conteúdo. Você colocava na resposta aguardando vaga, agora está negado. Isso é um problema concreto. Como resolver um problema concreto? Uma análise concreta e uma resposta concreta. Quem é responsável pela retaguarda hospitalar é o Estado e existe ineficiência, número insuficiente de leitos na cidade de Bauru. Por outro lado, nós temos o pronto-socorro. O nosso pronto-socorro, ele precisa ser humanizado. O nosso pronto-socorro, ele precisa receber investimentos, ele precisa garantir condições minimamente humanas para que as pessoas que necessitam de retaguarda hospitalar possam permanecer de maneira adequada, aguardando esse atendimento. Então nós temos que atuar em várias frentes, porque para a população não interessa se a responsabilidade da retaguarda hospitalar é do Estado, do município ou da União. A população não tem que se preocupar com isso, não. A população tem que ir para as ruas e reivindicar dos gestores, seja eles quais forem, no seu plano e na sua competência, que deem resolutividade aos problemas. E nós não conseguimos dar resolutividade aos problemas enquanto a gente não fizer uma discussão, um debate muito sério sobre saúde pública no Brasil e doença. Enquanto saúde for tratada como mercadoria, as pessoas vão continuar morrendo, sim, nos prontos-socorros de todos os hospitais. Por isso que nós temos que fazer um debate mais sério sobre a situação do atendimento médico. Tem sido discutido a possibilidade de vir médicos trabalharem no Brasil, e as corporações de ofício têm se posicionado de maneira muito dura e contrária. Ontem, quem tem o hábito de assistir o Fantástico, pude ver uma reportagem bastante interessante sobre isso. Os médicos que viriam para o Brasil, eles não virão para o Brasil para atender dentro de hospitais, para fazer ressonância magnética, para disputar o mercado de cirurgias, ao contrário. Esses médicos viriam para atender naquilo que se chama de saúde preventiva. E nesse aspecto, é inegável que os médicos e a política de saúde cubana é referência quase no mundo inteiro. E existem médicos em todos os países do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E numa linguagem bastante popular, principalmente nesse exemplo que o vereador Sakai citou, se essa pessoa está precisando de uma intervenção cirúrgica de maior complexidade, ele não está preocupado com o idioma que o médico fala. Ele está preocupado com o atendimento que ele vai receber. E nós vamos começar a fazer esse debate de outra forma, de uma forma mais positiva, rompendo as barreiras corporativas, né? Não dá para tratar esse assunto de maneira corporativista, porque o corporativismo vai fazer com que, de forma imediata, a gente não consiga dar esse atendimento à população. Eu trouxe dados aqui, que depois eu disponibilizo a todos os senhores, que demonstram a falta de médicos que nós temos no Brasil. Inclusive, as corporações de ofício proibiram a abertura de universidades no Brasil. Isso é público e está em todos os jornais. Qualquer um que fizer uma pesquisa nos principais jornais do país, verá que nos últimos 4 anos houve um esforço muito grande para se proibir a abertura de novos cursos de medicina. Eu poderia citar muitos dados aqui, mas não vou fazê-lo, porque gostaria de tratar também de outros assuntos. Hoje também, dia 1º de julho, é um dia que nós temos que lembrar,
porque hoje é a data que se praticou, na história recente do Brasil, um dos maiores crimes contra o interesse da nação e do povo brasileiro. Foi o dia em que se iniciou o processo de privatização e concessão das ferrovias, com o leilão feito na Bolsa de Valores da primeira malha que foi privatizada, que foi a malha da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E o resultado desse processo de privatização e concessões, nós podemos ver no retrato, hoje, do sistema de transporte no país. Seja o transporte de cargas, seja no transporte de passageiros. E isso me remete a um outro debate. Fazendo coro com o vereador Renato Purini, em relação à assunção dos municípios, dos ativos das empresas de energia, é bom a gente frisar que não tem nada novo nesse debate, vereador Renato. Que quando foi feita a concessão, esses ativos estavam vinculados. A ANEEL, há 4 anos, abriu um debate para discutir a nota pública e a regulamentação. O ano passado, nós tivemos um debate aqui nessa casa, onde nós apresentamos essa discussão. Vieram aqui representantes do Sindicato dos Eletricitários, expuseram essa dificuldade. Infelizmente, a maioria dos prefeitos do estado de São Paulo ficou sentado em berço esplêndido, achando que esse fato não ocorreria. E agora ele ocorreu. Isso é resultado, mais uma vez, do processo de privatização. Foi criada uma empresa chamada CPFL Serviços, criaram várias empresas. Porque a única empresa no Brasil, no estado de São Paulo, que tem competência para fazer aquilo que ela já fazia, é a CPFL. Só que ela não pode fazer o serviço por conta do processo de concessão. Então, espertamente, ela criou uma outra empresa chamada CPFL Serviços. E é óbvio que os municípios do estado de São Paulo não estão preparados, inclusive economicamente, tecnicamente, para fazer a assunção desse serviço. E são serviços caros, serviços que demandam conhecimento técnico, competência técnica, vereador Paulo, e você não constrói essa competência da noite para o dia. Por fim, eu gostaria de dizer, presidente Marcos, que preside essa sessão nesse momento. Nós temos que estar atentos pelo grito rouco das ruas. Nós precisamos observar o que esses movimentos que vêm ocorrendo no Brasil inteiro estão propondo. É impossível hoje em dia não levar em consideração essas demandas e essas reivindicações. Eu tenho acompanhado aqui na cidade de Bauru todos esses movimentos, todas as discussões. Tive com o vereador Marcos nessa audiência pública em que o prefeito recebeu os manifestantes lá na frente da prefeitura. Discussão importante, que muda um pouco a concepção de democracia. É um negócio meio entre a democracia representativa e a democracia direta, através do assembleísmo, né? Que numa cidade do porte de Bauru tem essas dificuldades. Mas são reivindicações extremamente importantes. Nesse caso específico, nós temos uma demanda, que é uma demanda que precisa ser debatida, que é a questão dos transportes. Veja, senhores vereadores, senhora vereadora, quando eu apresentei a proposta de SEI nessa casa, eu o fiz analisando de maneira detalhada o sistema de transportes. E o objetivo dessa SEI não era, e não é, de criar nenhum nível de constrangimento ao executivo, não é criar condições para caçar prefeito, é única e exclusivamente para fazer aquilo que todos os grandes jornais do Brasil estão publicando. Inclusive, prefeitos como o prefeito Haddad de São Paulo vem reconhecendo que a composição dos custos tarifários
são composições sobre as quais os governos não têm controle. São verdadeiras caixas pretas. Para concluir, senhor presidente, eu faço mais uma vez um apelo aos senhores vereadores, à senhora vereadora, para que faça uma reflexão sobre a importância dessa ferramenta que é a SEI, para que ela possa se debruçar sobre a composição desses custos tarifários e dar uma resposta positiva e transparente para a população da cidade de Bauru, inclusive criando as condições para que a gente tenha ferramentas mais eficientes para fazer o controle de um serviço que é de extrema necessidade para a população e que cria impacto em toda a cadeia produtiva do município. Muito obrigado, senhor presidente.